Uma das acusações teológicas mais agudas direcionada ao adventismo afirma que o movimento adventista recriou na prática a lógica estrutural do catolicismo romano. A objeção que é formulada, ela é feita da seguinte forma: se os adventistas consultam Ellen White para resolver disputas teológicas, então ela não se tornaria então um magistério infalível e extra-canônico? Se a Bíblia precisa de uma lente externa para ser compreendida corretamente, a regra não deixou de ser o sola escritura para se tornar a exegese ditada por uma autoridade humana superior? Eu creio que esse é um falso paradigma, porque quem afirma isso em relação à Igreja Adventista está confundindo a autoridade dogmática, que é uma autoridade prescritiva, com a orientação profética, que tem uma autoridade descritiva e corretiva. Assume-se, a partir dessa premissa, erroneamente, que o dom profético moderno atua como um magistério católico, onde a tradição se coloca acima do texto. Só que a ironia desse paradigma é que muitos teólogos clássicos operam sob seu próprio magistério oculto, o magistério prima scriptura. Eles usam a tradição, a razão e os credos como árbitros finais. Então, o dom profético, na nossa visão, não é o magistério hermenêutico. A Bíblia permanece sendo a sua própria e única intérprete. A função de uma profetisa extra-canônica não é atalhar o estudo gramatical histórico. Não é essa a função. A função é quebrar os óculos gregos, é quebrar a nossa ótica grega para a Bíblia, as pressuposições platônicas e aristotélicas que foram herdados pela tradição cristã. O espírito de profecia, na nossa visão, seria um recurso corretivo que força o teólogo, o estudante da Bíblia, a voltar às macro-pressuposições internas da própria Bíblia, a ideia do santuário celestial e a ideia do grande conflito. O protestantismo clássico acusa a Igreja Adventista do Sétimo Dia de usar essa lente externa, afirmando que os adventistas leem a Bíblia com lentes de Ellen White, enquanto o protestantismo lê a Bíblia sem lentes, apenas o texto. Hermeneuticamente, isso é a ilusão da nuda escritura. É uma impossibilidade. Ninguém lê texto nenhum no vácuo, ninguém interpreta texto nenhum no vácuo. Todo sistema teológico possui um magistério prático, um conjunto de pressuposições que governa a interpretação. A diferença é que o adventismo declara abertamente que o seu recurso é profético, enquanto o evangelicalismo clássico camufla o seu magistério sob a tradição e a filosofia. Então eu quero te dar um exemplo. O evangelicalismo não opera o sola escritura. Eu não creio nisso. Eu creio que o evangelicalismo opera sobre o prisma da prima escritura. Então, o metodismo, o arminianismo usam o quadrilátero wesleyiano, então isso é muito comum. Albert Outler, um teólogo importante nessa área, ele deixa claro que o metodismo, o arminianismo usa razão, tradição, experiência, e todos esses julgam o saber teológico junto com a Bíblia. Ou seja, não é só a escritura. Se a razão, a tradição e a experiência estão no mesmo nível que a Bíblia, então não é só a escritura. Poderíamos pensar num prima escritura, entendendo que a Bíblia tem uma certa primazia, mas na prática, quando o metodismo, o arminianismo faz teologia, quando a razão parece se contrapor à Bíblia, eles ficam com a razão. Ok? Quando a tradição se contrapõe à Bíblia, eles ficam com a tradição. E quando a experiência parece ter mais argumentos do que a Bíblia, eles ficam com a experiência. Então não é só a escritura, seria um prima escritura. O calvinismo, especialmente o calvinismo que se manifesta no meio presbiteriano, eu lembro de um teólogo chamado Charles Hold, na sua teologia sistemática, ele aplica o método indutivo aristotélico, onde força a Bíblia a responder à filosofia clássica. Não é a Bíblia que responde às suas próprias perguntas e diz quais são as perguntas que precisam ser respondidas.
Pelo contrário, é a filosofia que faz as perguntas e obriga a Bíblia a ter todo o seu sistema teológico girando e orbitando ao redor das perguntas elaboradas pela filosofia. E isso, na minha visão, é submeter a Bíblia à filosofia. E se você acha que eu estou falando uma maluquice, talvez você leu poucas teologias sistemáticas evangélicas. Talvez você esteja se alimentando mais de vídeos de internet do que de leitura, de fato, porque isso é real. Vou dar um outro exemplo. Os batistas contemporâneos, num dos principais teólogos sistemáticos, né, o Millard Erickson, você deve já ter visto a teologia sistemática do Erickson. Ele usa um método de correlação onde a cultura dita as perguntas. Ou seja, é a sociedade que é a lente. As perguntas que são feitas para a Bíblia são ditadas pela cultura. Então a pressuposição é que o sistema teológico ele precisa se basear nas perguntas que a cultura faz. Não é a Bíblia que faz suas próprias perguntas e responde suas próprias perguntas. É a cultura que faz as perguntas. É a cultura que determina quais mensagens e como as mensagens da Bíblia são relevantes para nós ou não. Então a conclusão lógica disso é que a tradição evangélica possui um magistério extra-bíblico, a filosofia grega e os credos do século IV. Contudo, o magistério católico romano, através do Papa e dos concílios, que possui a sua autoridade prescritiva e ontológica superior ao texto bíblico, que formula a própria Bíblia, né? O magistério romano formula a própria Bíblia, a igreja dita o seu significado, e então o texto bíblico ele se torna refém da tradição eclesiástica. E o contraste dessa mentalidade católica, evangélica, para o adventismo, é que nós cremos na manifestação do dom profético, e esse dom profético tem uma autoridade corretiva e descritiva, e não uma autoridade prescritiva. Ela não se coloca acima da Bíblia para ditar a exegese infalível de um versículo, substituindo o estudo linguístico, histórico e gramatical. O papel que nós cremos da nossa profetisa extracanônica é que ela não é a forma de pensar do crente, ela corrige a rota metodológica. O texto bíblico ele é supremo. E é a única fonte que nós temos, é a única fonte geradora de fatos teológicos, é a Bíblia. O dom profético é um recurso que protege essa fonte da invasão teológica e lembra o intérprete da Bíblia o tempo todo que no ato de interpretar a Bíblia nós não devemos usar as macro-pressuposições da cultura, da filosofia, da experiência, e sim as macro-pressuposições da própria Bíblia, que são os conceitos de santuário e de grande conflito, que são conceitos bíblicos, e qualquer um que diga que isso não é conceito bíblico está completamente perdido em relação à Bíblia. Esses são conceitos bíblicos. Então, durante os primeiros séculos, a teologia cristã adotou a metafísica de Platão e Aristóteles, os famosos óculos gregos, e isso gerou doutrinas que não estavam no texto bíblico. Por exemplo, se você pensar na ideia da imortalidade inata da alma, você não consegue demonstrar isso biblicamente. Isso vem do dualismo platônico. Ou a temporalidade absoluta de Deus, isso vem do motor imóvel de Aristóteles, isso não vem de algo que nós poderíamos tirar do texto bíblico. Então, o protestantismo reformou a soteriologia católica, isso é verdade, a salvação, mas manteve intactas as macropressuposições filosóficas na ontologia, no estudo da existência, na natureza de Deus, na natureza do ser humano, na natureza da realidade. Então, essa acusação que é feita contra o adventismo de lente externa, o adventismo usa uma lente externa bíblica, a Bíblia, para formar a sua teologia, ela cai por terra, porque, de fato, Ellen White não impôs uma grade extra-canônica. A função dela foi restaurar as macro-pressuposições internas dos autores originais, que é a importância do santuário e a importância do grande conflito. Então, entenda comigo, restaurada essa macro-pressuposição de que ao interpretar a Bíblia, nós precisamos usar recursos bíblicos, não extra-bíblicos, como a filosofia grega, e sim o santuário e o grande conflito, que aparece na Bíblia. Então, o intérprete vai para a Bíblia,
usando esses recursos bíblicos e, obviamente, chega a conclusões diferentes, porque o evangelicalismo usa um recurso e o adventismo usa outro recurso. E a conclusão, obviamente, é diferente. Essas narrativas, elas são da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e não são invenções de Ellen White. Eu vou reiterar isso porque às vezes parece que não fica claro. Vejam, amigos, Santuário e Grande Conflito está na Bíblia, não é de Ellen White essas macropressuposições. Se você for com essas macropressuposições para a Bíblia, você que não crê em Ellen White, você não precisa crer em Ellen White, vá com essas duas macropressuposições bíblicas, o Santuário e o Grande Conflito, para o texto bíblico e o interprete a partir dessas macropressuposições. Permita que a Bíblia forme a sua macropressuposição. Você vai chegar mais ou menos nos mesmos lugares. Então eu não precisaria de Ellen White para chegar nas conclusões que o Adventismo tem. E se você acha isso, é porque você leu pouco. Isso é porque precisa de mais leitura, precisa de mais aprofundamento bíblico. Precisa ler mais a Bíblia com as macropressuposições da Bíblia e não com as macropressuposições da filosofia, ou da experiência, ou da razão humana. A mensagem profética é: tirem os óculos de Platão, leiam a Bíblia com os óculos do santuário, que a própria Bíblia oferece. Tirem os olhos de Aristóteles, os óculos que Aristóteles te deu, e leia a Bíblia com os óculos do Grande Conflito, que é um conceito bíblico proeminente desde o Gênesis ao Apocalipse. Então isso seria devolver à igreja o princípio da Escritura sendo sua própria intérprete. A verdadeira ameaça à autoridade soberana da Bíblia nunca foi a manifestação autêntica do dom profético no tempo do fim, mas sim a infiltração silenciosa da filosofia clássica e da tradição humana operando como um magistério invisível na teologia cristã. O Adventismo não recriou Roma e não possui um magistério infalível. Os escritos extracanônicos, eles atuam estritamente como um recurso corretivo. O dom profético não dita a interpretação final de um texto, substituindo o trabalho da exegese. Ele atua como um colírio que remove a cegueira provocada pela tradição. O convite do dom profético é somente escritura. Nada de prima escritura, nada de quadrilátero wesleyano, nada de filosofia platônica, aristotélica. Avalie a Bíblia apenas usando a Bíblia. Esse é o papel do profeta extracanônico na interpretação, na hermenêutica. Olhe para a Bíblia, tire da Bíblia as pressuposições macrohermenêuticas. Interprete a Bíblia usando os recursos que a própria Bíblia te oferece. E na minha visão, essa é a vitória do método bíblico sobre o método filosófico. O adventista não busca atalhos. O dom não isenta o estudo exaustivo. E aqui eu quero falar de forma muito clara. Às vezes pode acontecer de na igreja local, no ambiente local, na prática local dos irmãos lá da ponta, muitos fazerem uso do recurso como fonte. Isso pode acontecer, de usarem Ellen White como fonte teológica. Mas oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia rejeita esse modus operandi e entende que esse não é o modus operandi bíblico. Pelo contrário, o modus operandi bíblico é estudar a Bíblia de forma exaustiva, estudar a linguística bíblica, estudar a história bíblica, estudar a gramática bíblica e dela tirar as suas próprias pressuposições de interpretação. O método bíblico real, ele blinda a mente para que o leitor não use óculos gregos. Roma dita dogmas. O protestantismo clássico filosofa o texto. Só que o verdadeiro sola escritura deixa a Bíblia governar e se explicar de forma autônoma. E essa é a minha conclusão. A Bíblia é autônoma, inclusive na forma de interpretá-la. Ela é suficiente para nos apresentar um método de interpretar ela mesma. E a partir dessa lógica, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que nós, usando a Bíblia, podemos chegar a lugares diferentes do evangelicalismo. Eu sei disso, é óbvio, porque nós saímos de lugares diferentes. Um sai das pressuposições humanas, filosofia, experiência, tradição, dogmas. O outro sai de uma cosmovisão ou de uma pressuposição bíblica,
santuário, grande conflito. Obviamente, o resultado será muito diferente entre eles. E tá tudo bem. Isso significa que o sola escritura foi respeitado, enquanto do lado de cá nós tivemos apenas um magistério que agiu na forma de prima escritura. Que Deus te abençoe. Que a nossa conversa aqui continue saudável e feliz. Até a próxima.